Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Aqui que falamos sobre empreendedorismo, gestão, finanças e autoconhecimento para ajudar você a melhorar o seu negócio, a você prosperar na sua vida financeira. E hoje falaremos sobre estratégia de negócio. Então você, empresário, empreendedor ou que quer começar a empreender, o assunto vai te ajudar bastante aí para você definir estratégias, você entender como fazer um planejamento estratégico para o seu negócio. Então fica ligado que a convidada é especialista no assunto, vai trazer bastante conteúdo aí para te ajudar. E estamos no episódio 52, passamos por 51 histórias incríveis e hoje vai ser um conteúdo bem legal para te ajudar aí na organização da sua empresa. E eu quero te convidar para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Clica no curtir para você ajudar o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Já compartilha com quem precisa desse conteúdo. E esse podcast é um oferecimento da Sem Dívidas Bancárias, a nossa consultoria de gestão de dívida bancária. Para você que quer sair das dívidas, quer pagar a dívida com um valor justo, sair dos juros abusivos. Então clica no link na descrição, semdividasbancarias.com.br ou nas redes sociais Sem Dívidas Bancárias. Eu vou apresentar então a nossa convidada, Priscila Gonçalves, estrategista de negócios. É um prazer ter você aqui. Te conheci recentemente, fiquei encantado aí pela sua história, pelos clientes que você atende, como você vem desenvolvendo esse trabalho tão incrível aí de ajudar empresas a construírem aí estratégias, desenvolvimento, crescimento e cada vez mais, prosperar e faturar, que é o que mais importa no final das contas, né? Com certeza. Boa noite, Márcio, um prazer reencontrá-lo, foi maravilhoso, o nosso primeiro momento, temos amigos em comum. Com certeza, muito bom. E eu tô aqui, agradeço de coração essa oportunidade e vamos conversar sobre o que realmente interessa para todas as pessoas que estão ou começando a empreender ou já empresários ou empresárias de todo o Brasil, porque sabemos que nós podemos ajudá-los. Muito com certeza. Bom. Então, para a gente começar, já é costume aqui do podcast, você se apresentar, fala um pouco da sua história, quem é você, para quem não te conhece ainda, né? E aí a gente vai esquentando os motores, vamos fazer pergunta aqui, conversar um pouco aí, contando uns causos de cliente, falando um pouco aí das experiências, né? E como a gente pode ajudar o nosso público aqui, que tá louco para aprender sobre empreendedorismo, sobre estratégia de negócio e muito mais aí que a gente pode compartilhar. Vamos lá. Com certeza. Bem, minha história começa lá atrás. Aos 18 anos entrei na faculdade de Direito. Me formei. Fui fazer um mochilão pelo mundo. Conheço Londres, Portugal. Voltei. Fui mãe. Sou casada há 20 anos. Que legal. E há 16 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de vir aqui para Jundiaí. Trabalhei em N ramos, seguros, bancos, sempre atendendo o cliente. Em 2014, eu fiz uma virada de chave, fiz uma gestão comercial, uma pós-graduação, e um mentor viu que eu tinha muito potencial para o ramo de empreendedorismo e até ser uma empresária. Em 2019, já com a minha segunda filha, montei a empresa Prisca Semijoia. Bem, fui para o interior de São Paulo e como todo mundo começa vendendo e aquilo foi crescendo. Bem, passamos pela pandemia. A pandemia foi um momento desafiador. Continuei vendendo, vendemos online, mas aquilo já não estava me saciando mais, queria mais. Bem, criei outra empresa, a Miss Rabit, crochê feito à mão, que é uma empresa da minha sogra. Hoje ela está no interior de São Paulo fazendo peças de crochê, mas ainda não era o que eu ainda realmente faltava algo, que era ajudar as pessoas a levar o meu conhecimento, tanto de todos esses anos no ambiente corporativo. Foi aí que uma grande amiga, me encontrou e falou para mim, meu negócio não está indo bem. Ela é da área de fisioterapia. Bem, em 3 meses, nós conseguimos alavancar o negócio dela. E aí, nunca mais eu parei. E estou aqui alavancando outros negócios, montando outras estratégias para outros negócios. Nossa, que legal. Você trouxe aí, então, a experiência de estar no dia a dia ali, passar por dificuldades, principalmente na pandemia, que foi um divisor de águas aí para muitos empreendedores, né, que
muitas vezes já vinham com alguns vícios, a empresa já não estava dando tanto resultado, e a pandemia ela foi uma escola, né, para ajudar, em alguns casos, uma escola onde a pessoa teve que recomeçar, né, porque às vezes teve que fechar as portas e tudo mais, mas algumas vezes foi um degrau ali para a pessoa conseguir subir e se desenvolver mais. Fala um pouco como foi passar pela pandemia, o que você fez de diferente, o que funcionou, o que não funcionou, para quem quer saber um pouco mais. Muito interessante essa pergunta. Não teve o lado bom da pandemia para mim. Perdi meu pai no primeiro mês. Não foi em relação à pandemia, foi um problema de saúde. Mas ali eu falei, não, eu vou continuar. Bem, qual foi a estratégia? Porque todos nós, no momento da pandemia, nós precisamos reinventar, se remodelar. E eu vi, na época, o proprietário da Mobi falando, bem, se as pessoas ainda estiverem em casa e usarem camiseta, eu vou produzir camiseta. Bem, ali foi uma virada de chave para mim. Bem, se ele vai continuar produzindo camiseta e eu tô vendendo semi-joia, espera um pouco, por que é que eu vou parar e eu vou desanimar? É um supérfluo? Sim, o que eu fiz, você nem vai acreditar. Peguei, coloquei em caixas todas as peças, conjuntos, brincos, anéis, colares, e enviei para as minhas amigas que estavam fazendo online aqueles vídeos não, as chamadas, né, de grupos online. Sim. Bem, falei, olha, abre a câmera e põe a peça da Prisca, hein? Por favor, hein? Legal. E elas colocaram... Então você usou ali os influenciadores ou micro-influenciadores para usar como estratégia comercial para gerar desejo ali para o seu público. Da onde que é essa pulseira? Aí você trouxe essa estratégia. Exatamente. E isso é uma estratégia de negócio. Sim. Desejo. Escassez. Eu tinha que lidar com aquilo, porque nós estávamos com muito medo, todos nós com muito medo, sem poder sair de casa, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam querendo consumir algo também para não sair daquele medo, daquela escassez que a gente entrou, e principalmente ficar fechado. Então eu gerei sim o desejo, que é um dos gatilhos para quem trabalha com vendas, né? O marketing usa muito escassez, desejo e N fatores de propaganda que a gente usa. E acabei vendendo. Então, a pandemia, ela trouxe muitos vídeos, fiz muitas lives, aprendi a falar, a me comunicar melhor, a estar conectada e trazendo esse engajamento dos meus seguidores. Para quê? Para que eu possa vender. E como eu falo para as pessoas, eu não tenho uma empresa de semijoia, eu tenho uma empresa de autoestima para a mulher. Porque a mulher, quando ela está bonita, ela está elegante, ela se sente poderosa. Com certeza, ajuda muito a autoimagem, né? Ajuda muito aí, até a questão de posicionamento também, né? Então, empreendedor, empresária, enfim, seja qual for a área, se a pessoa se sente bem, ela se posiciona melhor, ela consegue fazer aí um trabalho muito mais efetivo, muito legal. E você trouxe esse ponto da pandemia, foi onde pegou mais a questão emocional mesmo, né? A pessoa estava em casa ali, por mais que a questão financeira pegou para muita gente no Brasil, né? Mas teve realmente essa busca de consumir, e aí às vezes quem se posicionou bem como você fez aí saiu na frente, conseguiu crescer e faturar bem, né? Exatamente, sair na frente. Concorrência sempre vai ter. As pessoas falam, mas nossa, eu tenho concorrente A, tenho um concorrente na minha rua, mas qual é o seu diferencial? Sim. Várias vezes o seu diferencial é muito melhor do seu concorrente, só que você está passando muito tempo. Devemos sim analisar nossos concorrentes, sim, mas não só viver para eles. Sim, montar estratégias de inovação, de posicionamento, para que o cliente veja o seu diferencial e consuma o seu produto. Então, assim, isso é o mais importante, que as empresas despertem hoje para isso. Poxa, mas escutei essa semana, não posso falar qual cliente foi, mas posso contar várias coisas. Mas, poxa, eu tenho um concorrente meu na minha rua.
Tá bom, mas ele tem o tempo de negócio que você, ele tem o posicionamento de negócio que você tem as estratégias que a gente está montando agora. Qual é o seu medo? Qual é o seu receio? Sim, exatamente. Você está inovando, estamos procurando vários gatilhos, você tem uma carteira de clientes, às vezes as pessoas, eu vejo muitos clientes desesperados com a captação. É importante? Sim, mas trabalha com a base do teu cliente, trabalha com a fidelização, lembra dele, liga para ele, manda uma propaganda, fala dos seus diferenciais para ele, porque mais você fala dos seus diferenciais, melhor ainda. E olha, dica de ouro, viu? A dica que eu dou, cliente vendendo cliente. E assim, ó... Vendendo você, né? Vendendo o cliente te vendendo. Sim, ele sendo seu... como é que é? Seu defensor de marca, né? Ele fazendo essa propaganda gratuita aí, que é a que mais... O boca a boca, né? O marketing boca a boca é o que mais funciona ainda, né? E assim, ó, você trouxe um ponto que foi bem legal. O último episódio do podcast que a gente fez foi com o Leandro, e ele tava falando bastante sobre... Ele é especialista no YouTube e tal, e veio um assunto que... um modelo de negócio das redes sociais, ele é embasado no cliente. Então, quem tem cliente... Hoje, as empresas que têm cliente são as empresas que são mais valorizadas, que tem ali o seu valor de negócio sendo elevado. Por quê? Porque é muito difícil hoje buscar clientes. Então, quem tem cliente, quem tem carteira, precisa fazer um trabalho específico, porque o ouro está ali. Todo mundo briga por atenção, briga para vender, competitividade cada vez mais fácil. Antigamente, antes da internet ser tão usual para vendas, né? Você tinha que ficar preocupado só com o seu concorrente do lado ali. Mas hoje você consegue fazer, que nem nas dívidas bancárias, hoje a gente está em mais de 15 estados. Então, quer dizer, coisa que quando eu comecei a minha consultoria, que eu não tinha como vender para um cliente lá do Maranhão, como a gente tem hoje, a internet permite isso, por videochamada, por tecnologia e tudo mais. Então, é um ponto positivo, mas também não pode ser a pessoa não tem que ter medo, né, de ter a concorrência, porque tem mercado para todo mundo, desde que você saiba se diferenciar, vai ser bem legal, né? Sim, os maiores mentores, players, falam muito sobre isso. Você saber qual é o seu diferencial, entender o seu produto, entender o seu negócio. Muitas empresas, né, saberem qual... Eu falo muito hoje de propósito, porque às vezes a empresa, a gente chega, eles perderam o propósito. Sim. E propósito, como eu falei para você, qual é o propósito da consultoria? É levar o meu conhecimento, como você leva, para essas empresas. Nós podemos fazer diferenciais com o quê? Com o nosso diferencial. Sim. De tudo que a gente, ao longo aí de 20 anos, eu aprendi, tanto com os meus mentores, quanto na faculdade, no meu mundo corporativo. Então, é isso. Esse é o meu propósito. Se perdeu muito falar de propósito, mas é a essência da empresa. E assim, a questão também que, muitas vezes, o empresário, né? Eu já atendi cliente que tinha essa crença assim, ó. Eu vendo para todo mundo. Qualquer coisa eu consigo entregar aqui. Eu produzo. Eu não tenho um cliente específico. Eu tenho 300 itens aqui para vender, então eu consigo vender várias coisas. E assim, às vezes cara, mas é por isso que você não está conseguindo vender. Porque você quer vender para todo mundo. Você não se especializa numa comunicação, você não consegue atingir de fato aquilo que o seu público quer. E às vezes é só uma escassez de ter medo de perder um cliente específico porque está vindo ali, ou até ambição, né, de querer, ganância, vou falar nem ambição, ganância de tipo, eu quero tudo, mas será que se vir tudo você dá conta? Não, provavelmente não. Talvez se todo mundo que você quer vender quisesse comprar de você, o seu negócio colapsava ali pela questão de entrega e tudo mais. Então é muito importante buscar esse diferencial, esse propósito, porque aí não importa se a gente faz a mesma coisa, porque às vezes a pessoa vai olhar e falar, eu gosto muito mais da Priscila, porque ela tem uma abordagem, uma experiência, talvez a linha de raciocínio dela vai ser mais específica para o meu negócio do que a do Márcio, por exemplo. Ou vice-versa. Vai chegar, não, o Márcio, para esse caso, vai ser mais específico do que a Priscila. Então, eu trago vários consultores aqui, gestores, e eu entendo que isso faz muito sentido, porque a gente não vai competir. Pelo contrário, a gente se ajuda, né? Podendo trocar conhecimento técnico,
conhecimento dos nossos clientes, a gente pode se ajudar como um todo, porque o mercado está aí para todo mundo, né? E com certeza, 2 pontos auges da sua fala aqui a gente, nos bastidores, a gente sabe que a gente vai ter parcerias, porque nem todo mundo dá conta de tudo Sim. numa empresa. E um ponto que você trouxe que é muito importante. Aquele cliente, aquele empresário que não sabe quem é o cliente dele, tá? Aqui a gente vai falar no público-alvo, ainda até persona. Ele não conhece, ele quer vender para todo mundo. Primeiro que aí a comunicação dele não fica assertiva. Perfeito. É fato. E primeiro ele tem que entender para quem ele vende. Ele pode vender só para o público feminino, ele pode vender só para o público masculino, ele pode vender X produtos, ele pode ter leques de produtos, mas ele tem que entender muito bem quem é o cliente dele. Cada vez mais informações sobre o cliente são muito importantes. São minas de ouro que eu falo, gente, mas eu conheço. Você vende para mulher ou para homem? Tem cliente que não sabe. E tem uma outra dica, eu falo muito, eu trabalho com algumas empresas da área da saúde. Sim. Eu falo muito a diferença de cliente e paciente. Vou te dar um exemplo. Legal, me dá esse exemplo. Clínica veterinária. O cliente é o dono do pet. O paciente é o cachorro. Legal. Outro exemplo, fono. A paciente pode ser a minha filha, mas a cliente sou eu. É eu que faço o pagamento. É eu que estou procurando o resultado. É eu que estou mensurando. Você que toma a decisão, né? Sim. Você que é muito legal isso aí, porque às vezes a comunicação tá para quem é atendido, mas quem toma a decisão é outra pessoa. E aí, às vezes você está falando... você está me falando um ponto que foi bem legal. Eu vi faz um tempo já que eu vi isso. Que é a comunicação, por exemplo, para remédio para impotência masculina. Tipo assim, com quem que tem que falar? Muitas vezes tem que ser com a mulher e não com o homem, porque o homem tem aquela questão de masculinidade e tudo mais, sim, e ele não vai clicar no negócio ali da impotência. Mas a mulher que tem interesse ali muitas vezes, ela vai, vamos ver aqui, qualquer coisa falar pro meu marido, pro meu parceiro e tal. Então, é um ponto que, dependendo da empresa, se ela não estiver atenta a esse detalhe que você trouxe, você vai comunicar com a pessoa errada, né? Muito interessante esse fato que você trouxe. Atendo também um negócio de arquitetura. E eu fui contratada para ensinar técnicas de vendas. Bem, é um desafio. Sim. Eu tinha um prazo curto. Eu estava com uma viagem marcada. Essa empresa realmente queria que eu desse praticamente era uma consultoria, um treinamento. Legal. E com resultados com prazos muito curtos. E nós começamos a mapear a persona. Você falou de decisor. Hoje é muito relativo se é o homem ou a mulher que decide. Em alguns casos, a mulher decide. O homem influencia e vice-versa. Sim. E isso a gente só vai conseguir, não é mapeando no papel. É no dia a dia, na prática, no tete a tete, para que ela tivessem. Eu treinei elas para elas terem feeling para saber qual vai ser a hora do fechamento. Então, isso é muito mais importante. Hoje, ela sabe mapear. Por que ela ganhou aquele cliente ou por que aquele cliente não fechou. E aí a gente fala aí de funil de vendas que muitos vêm falando, que você tem que atender um grupo muito grande, várias pessoas, não um grupo, mas quando a gente olha para o funil, aquele que está na quantidade topo, ali. Quantidade para fechar no final 10% disso. Então, é muito importante, a gente está falando de todas as etapas que uma empresa, o que eu faço é estruturar tudo isso. Nós já falamos de missão, visão e valores, atrelado ao propósito. Depois nós estamos falando de vendas. Sim. Nós já falamos de CRM, que é atendimento. Sim. Nós já falamos de persona. Você viu quantos assuntos que são fundamentais, fundamentais? Sim. Lógico que tudo isso que eu estou te falando vai impactar no financeiro. Com certeza. E assim, sabe o que é legal que você está trazendo aqui? Eu vou voltar um ponto e depois complementar. Esse exemplo desse cliente que eu falei que vende para todo mundo,
olha que louco. Além de ele não saber qual é a dor do cliente dele, se o cliente quem que toma a decisão, quais são as características ali, gera uma confusão até para o próprio cliente, consumidor. Por exemplo, o cliente muitas vezes não cota com ele um produto porque não sabe o que ele vende. Porque é tão aberto, assim, ó, são milhares de produtos, tipo assim, o cara fala assim, será que ele faz tal coisa? Não passa pela cabeça, porque fica muito genérico. Então, assim, quando você vira um especialista, fulano é especialista em quê? Então, lá que nem no FBI da Gabi, lá, né? A gente, na apresentação das empresárias, eu achei muito legal, cada uma delas, sou especialista em estratégia de negócio, sou especialista em clínica, então assim, atendimento clínico, sou especialista em arquitetura. Então, por que é legal isso? Porque você vai se diferenciando também, né? Então aí fica muito mais fácil na memória da pessoa, tipo, vou procurar a Priscila por quê? Porque ela é especialista em estratégia de negócio. Quando eu preciso, qual que é a minha dor? Não sei para onde ir, minha empresa não está crescendo, deu pau aqui no negócio. O que eu faço? Me chama. Exatamente. Então é bem legal esse processo. Me chama. Muito é muito interessante, né? Ficar até um jargão, mas Sim. É isso mesmo. Você acabou de falar quando que as pessoas me procuram. Qual é a dor, né? Muito interessante você trazer isso, a dor, né? Muito se fala sobre a dor do cliente. A dor é ele tá ali, tá latente, tá doendo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe, ele fala assim, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas quando você olha, você vê que ali tá faltando algum ponto que se ele ajustar, nossa, isso vai elevar um ganho. Existem também produtos que a gente olha na parte de análise, principalmente porque para começar a consultoria, eu faço uma avaliação diagnóstica. Eu entendo como está o cenário da empresa. Tá? Então, aqui eu vou falar uns termos um pouquinho técnicos, mas um BPO me ajuda, informações sobre cliente, relatórios de atendimentos, os produtos. A área médica eu só tomo um pouco de cuidado na área da saúde de falar de produto que é mais serviços. Mas existem mapeamentos sobre. Atende mais o quê, doutor? Qual é o seu propósito? Qual que é aqui? O que o doutor está precisando? Sim. A gente, né, lida com um pouco mais delicado. Mas o que é mais importante? Ele entender qual que é a dor do cliente dele, entender o que ele pode oferecer e aí sim montar uma estratégia de comunicação. Hoje se fala muito de comunicação. Comunicação não é os meios de comunicação. Não é Instagram, não é Facebook. Sim. E esses são meios. WhatsApp, né? WhatsApp, isso são meios de comunicação. É como você vai se comunicar com esse cliente. Uma das estratégias de um dos clientes, a gente precisava mapear chegava perfis muito confusos. Não tinha certeiro o que era, e chegava muito. O que nós fizemos? Nós implantamos um formulário. Porque vai chegar. Sim. Vai chegar pelo Google, Sim. vai chegar pelo N canais. Sim. N canais. Instagram, site, enfim. E a gente montou um formulário. Pelo aquele formulário, o empresário ou a empresária já sabe se aquele cliente é ou não o perfil da empresa. E ela vai atendê-lo. Mas de uma maneira mais o quê? Assertivo. Específica. Olha, trabalhamos desta forma. E isso, vou falar outra parte técnica e uns nomes, né? Aumentou demais o ticket médio. Sim. Ticket médio é aquele percentual que a gente analisa do cliente quando ele começa, quanto cada cliente está dando para a empresa, quanto que ele está levando de ganho para a empresa. Falando bem num termo bem simples, porque a gente aqui tem vários telespectadores. Sim, claro, a gente está começando, tem gente então, é muito bom. Mas entende que como que a gente entende, a gente acalma a dor daquele cliente e explica, olha, aqui a gente está conseguindo, já consigo te atender e nesse ponto. E se comunicar, se
posicionar, entender, eu sou bom nesse produto, nesse e nesse. Ok, eu tenho, a maioria dos clientes tem leque de produtos, tá? Então, eu tenho serviço, produto e dependendo tem uma outra prestação de serviço, ou também entre serviço mais uma terceira. Então, é mapear o que aquele realmente, o que ele realmente quer da empresa dele. Não só o que dá o lucro, mas o que realmente ele quer continuar fazendo. Mas aí é muito complementar, né? Até que eu faço nos clientes, porque muitas vezes não está claro para o empresário ou empresária, né? Quais são os produtos que ele tem ali, qual é o carro-chefe, onde ele coloca energia. E muitas vezes, na estratégia de precificação, ele não tem ali, ele está perdendo dinheiro porque às vezes aquele produto que ele mais vende, aquele serviço que ele mais entrega ali, é o que ele menos ganha dinheiro e mais tem trabalho, dor de cabeça e tal. E a mina de ouro ali, aquele que ele entrega com mais qualidade, que ele gosta mais de fazer, como ele tá na loucura do dia a dia ali, ele entrega pouco aquilo, ele vende pouco aquilo, e no final do mês ele olha, pô, meu, trabalhei o mês inteiro, tá faltando dinheiro aqui na minha conta, tô apertado, e não sei o que tá acontecendo. Aí você volta lá e fala, viu, vamos lá, vamos olhar aqui. E aí você percebe, ó, você tá colocando energia no lugar errado. Então vamos lá, o que é bom, o que você gosta de fazer? Esse, tá, tem margem, você colocou o preço, tá precificado de forma adequada, você gera valor para aquilo, tem o resultado, é fácil de você replicar, carga horária, beleza, bateu. Então o seu foco é esse. Começa a falar não para esse outro aqui. Ou terceiriza, enfim, ou faz parceria, né? Mas essa é uma visão que muitas vezes o empreendedor, ele tá no meio da emoção ali, no meio do furacão, e ele não tem essa clareza. Eu estava conversando com a minha equipe hoje de manhã e eu faço várias palestras lá pro meu time, até para treiná-los e também para trazer essa percepção assim de preparação mesmo, para como a gente vai atender o nosso cliente, né? E muitas vezes, que nem para quem tem dívidas, o primeiro passo ali é a consciência, né? A pessoa tomar consciência da situação financeira dela. E aí, quando eu perguntei assim, o que é mais difícil para o cliente tomar consciência? Aí a maioria da equipe falou assim, ó, é ele perceber. Porque às vezes ele não consegue perceber que está numa situação de risco já, que apertou. Às vezes ele só consegue perceber quando a água bateu já na tampa ali, já está muito agressivo já a dívida, já está numa situação já de nome sujo ou a conta já não está fechando. Mas dá alguns sinais. Mas por que é difícil da pessoa perceber? Porque ela está dentro do problema, ela está emocionada ali, afetada pelo aquele processo. Exatamente. E aí uma visão de um consultor, alguém de fora, é fundamental. Por quê? Porque você está dissociado do processo. Exatamente. Você fala assim, amigão, ó, claro que vai dar errado. Você está com 18 cartão de crédito aí, você ganha uma renda fixa, não vai dar para pagar. Exato. Ou o seu negócio, você está batendo cabeça aí, sendo que você poderia otimizar de outras formas aqui. Então traz alguém para olhar de forma estratégica, fazer um diagnóstico para poder te dar a solução, né? Eu associo muito o trabalho que eu faço e o que você faz também, é quando você chega num médico, você fala, tô com dor de garganta. Ele vai olhar sua garganta, mas ele vai ver seu ouvido, vai ver seu nariz, ele vai olhar um todo. Ele não tá só focando, a gente vai fazer isso com o nosso cliente, a gente vai olhar. Vou trazer um caso para você muito interessante. Eu cheguei numa empresa, veio o BPO, veio o finanças, veio tudo, tinha tudo, adorei. Falei, nossa, legal, que maravilha, cheguei. Tá prático, né? Porque a maioria não tem, né? E tudo bem, se não tiver, a gente monta também. E eles trouxeram, e eles falaram claramente, o nosso carro-chefe é esse produto. Bem, eu falei assim, ok, eu entendo, mas após uma análise que eu fiz, o carro-chefe, se você somar no gráfico de pizza, aqui, e mais outros 3 produtos que você tem, que são correlatos, ele tá maior que esse aqui que você tá tirando o carro-chefe. Eu falei assim, então a gente tem que olhar para esses 3 aqui. Não, mas não é a nossa persona, nós não queremos esse produto aqui. Bem, mas então vocês estão vendendo, vocês têm a dor, vocês estão tendo aqui. Eu falei, só se o BPO tá
tá equivocado, mas Sim. se for... Tem algo errado, né? O cara, você não quer vender e tá vendendo, tipo assim, Tem como algo, é que tá, né? tem algo aqui que não tá certo, Sim, eu brincando, é. né? Tem algo aqui que não tá certo. Então, a gente olha para isso de uma maneira de fora e fala assim, vamos tentar essa estratégia aqui. Tem lá. Hoje ninguém mais tá no Oceano Azul. Você tem muito concorrência, você tem isso, mas você tá lá, é fato, é dado. Então, é isso que é importante para nós quando chega o cliente, ele tá com essa dor. E uma outra coisa que tá me aparecendo muito e eu fico muito feliz. Pessoas, empresas, empresários, empresárias de todo o Brasil que chegam e não sabem como chegou lá. Sabe qual era aquelas estratégias assim? Ah, fui fazendo isso e deu certo. Sim. Como que eu faço isso? Ah, foi sempre assim. E tá caminhando. Sim. Mas espera um pouquinho. Será que se essa empresa tiver mais estratégia, for mais assertiva, ela não vai ganhar muito mais? Com certeza. Eu falo muito da questão de profissionalizar. Então, assim, quem acompanha o podcast aqui já percebe que o tema, né, a gente fala de empreendedorismo com uma seriedade, assim. Então, assim, eu não prego essa questão do oba-oba, assim, sabe? Tipo, empreender é lindo, maravilhoso, vai ficar milionário da noite pro dia. Assim, é bem real, sabe? Tipo assim, ó, cara, é possível, é gratificante você empreender, você vai transformar a vida das pessoas, só que você vai pagar o preço. Existe aí um trabalho, uma responsabilidade, principalmente quando você tem equipe, quando você tem ali uma estrutura maior e tudo mais. Então, tem que ser profissional. Então, assim, hoje, principalmente no Brasil, no mundo todo, mas eu acho que no Brasil, não existe essa mentalidade de, tipo assim, vou me empreender e se especializar. Tanto que formações, não é tão simples, né? Você ter... Às vezes você vai fazer uma faculdade de administração e a faculdade de administração, ela ensina você a trabalhar numa empresa. Ela não é tão específica para você ser empreendedor. Claro que tem matérias ali específicas, talvez alguém que está assistindo aqui que fez administração vai comentar lá, não, mas tinha uma matéria. Claro que tem, mas não é específico assim, cara, você vai, até porque o empreendedor, ele é multidisciplinar, você vai ter que saber um pouco de direito, você tem que saber um pouco de RH, você tem que saber um pouco de finanças, tem que saber um pouco de contabilidade, então tem que ter um pouco mais de liderança e tudo mais. Então, assim, não é simples empreender. E aí você tem que profissionalizar. O problema é que muitas vezes a pessoa, nesse exemplo que você trouxe, foi bem legal, que a pessoa ela empreende por acaso. Fui mandado embora, comecei a empreender. E tá tudo certo, não tem problema. Só que no meio do caminho você começou a fazer sem ter uma estratégia, sem ter um processo, sem ser profissional, tem que profissionalizar uma hora. Você pode ter talento, então beleza, eu sou excelente comunicador, eu vendo bem, ótimo. Mas se você pegar esse talento e colocar técnica, ninguém te segura. É tipo um jogador de futebol. Você pega lá, sei lá, o Neymar. Ok, ele joga bola, ele é bom, tá, mas se ele não tiver preparo físico, ele não ganha jogo. No profissional, beleza. No futebol de campo ali, no bairro dele, talvez, beleza, mas vai jogar a Champions League. Exatamente. Entendeu? Então esse é o ponto que eu prego muito, por isso que as empresas no Brasil quebram, porque não faz isso, e principalmente no financeiro. O empresário não gosta de olhar para o financeiro, acha chato, acha difícil, terceiriza a responsabilidade, quebra o negócio porque não faz gestão. E é muito... Você levantou vários pontos importantes. A disciplina é um. A gente dá orientação, mas o cliente tem que estar muito disposto desse Perfeito. case de sucesso, que são essas arquitetas, que foi muito desafiador, tá? É um caso porque eu tinha uma viagem marcada e elas precisavam aprender rapidamente. Elas estão de parabéns, elas recebem muito elogio, são meninas altamente disciplinadas, tá? Para fazer o dever de casa, porque não é fácil. Hoje eu recebi a mensagem delas muito amorosa. Olha, mesmo com as suas cobranças, estamos conseguindo. Elas já chegaram no ponto que elas estão com a demanda muito alta, e aí agora elas vão olhar para a financeira, elas vão ter que delegar, e isso é o meu maior sucesso. É quando você começa e a empresa já começa a trazer os resultados pela disciplina. Você nasce com
um talento, mas também você precisa desenvolver. Atletas de alta performance treinam muito, mas muito mesmo, são altamente disciplinados. Tem um dom? Tem, mas eles são altamente disciplinados. Perfeito. Eu treino 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã. Eu gosto? Não, mas eu preciso. Perfeito. Então é isso que é mais importante para nós. Eu gosto do exemplo do Michael Phelps, né? Sim. Então, assim, você vê lá ele contando a história dele, ele conta que por vários anos ele treinou de todos os dias, 365 dias. Então ele fala assim, ó, a galera tava no Natal lá, comemorando o Natal, Ano Novo, feriado, domingo, e eu tava nadando. Então, tipo assim, a galera, às vezes o concorrente dele tava descansando, feriado, hoje eu vou descansar, mereço. Tudo bem, mas ele não. E por isso que ele foi talvez o maior, talvez não, o maior medalhista, né? Sim. Olímpico e, tipo assim, quebrou todos os recordes por conta da habilidade dele, mas também por conta da disciplina, com certeza. E a constância. Eu acho que num negócio, a constância é o mais importante. Sim. Vai acontecendo desafios no dia a dia. Sim, a gente sabe, a gente também tem negócios. E como você até deu o exemplo, né? Disciplina, constância, proatividade, estar aberto àquilo, a modificar, porque às vezes você sabe que a gente esbarra em muitos processos. Eu vi a sua palestra, crenças limitantes, a parte financeira, existem N fatores, sim, mas quando você quer realmente que aquilo dê certo, você sente no empresário, e é isso que nos dá gana, além muito mais. É muito interessante outro ponto que você trouxe, principalmente na área da saúde. Eles são ótimos no que eles fazem. São ótimos médicos, ótimos fonos, ótimos psicólogos. Eles não estudaram empreendedorismo. Eles não tiveram... Que quando tem uma matéria que é jogada lá... E tá lá. Uhum. E quando chega, talvez no mestrado ou num doutorado, no mestrado você acaba se aprofundando um pouco mais. Eu tenho uma cliente que acabou iniciando, eu posso falar, ela é dentista, e ela é muito aplicada. E ela estava falando disso, a falta que ela sente desse empreendedorismo. Então, são N fatores que você vê. Eles não têm, mas eles querem muito, eles precisam de constância e disciplina. Então, são 3 fatores. Eu não tenho, eu não estudei, mas eu quero muito. Então, aí, e chegar e falar assim, eu preciso de ajuda, que eu vou ser melhor, e saber delegar. Nem nós também, nós precisamos fazer essa troca. E é isso que é importante, é quando o empresário fala assim, antes de eu chegar naquele fim, porque é duro, pra gente também é doloroso ver um empresário, você sabe que os índices são altos, em menos de 2 anos muitas empresas fecham, isso é doloroso pra gente que tá no Brasil, que é um país desafiador, mas gente, olha, se pudesse dar uma dica de ouro, antes que isso aconteça, procure ajuda. Tem solução. E não deixa pro final, né? Às vezes, tipo assim, você vai buscar o médico quando você tá no câncer terminal, cara. Não, você pode... Deu sinais, tipo assim, ó, a conta não tá batendo, o negócio já tá dando errado aqui, tem alguma coisa que não tá fluindo. Para aí, volta um passo para trás e busca ajuda. E assim, o que você trouxe, a questão do mapeamento, né? Então, tem muito empresária que, tipo, não tem essa busca por padronizar o atendimento, tirar da cabeça, né? Eu falo muito assim, ó, como é que você tira o que você faz da sua cabeça? Porque aí, se você não tira de você, sempre as pessoas vão buscar em você a resposta. E aí, você vira refém da empresa, você não pode tirar férias, você não pode ficar doente, tudo está nas suas costas, então a pessoa fica estressada, doente, e às vezes, eu conversei uma vez com um empresário, e aí ele já tinha uma empresa há mais de 30 anos, tal, e aí eu perguntei assim, tá, fala pra mim, quando que foi a última vez que você tirou férias? Ele deu risada, começou a gargalhar, ele falou, pô, eu não tiro férias. Eu falei, cara, você sabia que, assim, ó, você acabou de fazer o Brasil voltar há vários anos atrás na escravidão.
Porque você virou escravo do negócio, cara. Sim. O seu funcionário é muito mais livre do que você. Ele é muito mais... Ele tem muito mais liberdade, porque ele, querendo ou não, ele vai ter ali um mês de férias, ele recebe certinho, você tá na dificuldade, estressado, doente, você não cuida da sua saúde, você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar suas contas no final do mês, e você não tira férias há mais de 6 anos, cara. O que você tá fazendo aqui? E já aconteceu, se eu falar para você que não, já. E foi um fato muito interessante. Eu comecei a fazer uma análise e eu falei para ela, para um empresário, falei assim, é o seguinte, eu tô olhando aqui que você trabalha vários dias da semana, só que os seus pontos auge, os pontos que a gente chama que é onde tá, os picos, que a gente analisa até picos, de que dias de compra, quando que é que seu cliente visita mais tua loja, ou quando ele procura mais seu serviço. E eu falei assim, você vai reduzir, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. O cliente parou e falou assim, você tá louca. Mas também falei para ele, nesses dias você vai ajustar toda a sua agenda. Num dia você vai tirar para estudar, o outro você vai tirar para resolver parte de banco, o administrativo, tirar, no caso, né, até cuidar da saúde pessoal. Sim. Saúde física, se for uma mulher, autoestima, cabelo, uma maquiagem, uma unha, o mínimo. Mas aí você vai trabalhar de sábado, porque sábado é o seu maior pico de vendas. E ficou parado olhando assim. A pessoa virou e falou assim, eu trabalho de sábado, sem problema. Você pode ganhar mais e trabalhar menos? Sim, claro. Nossa, mas o choque, sim. O choque foi tão grande, Márcio, que eu não esperava. Porque como a gente faz análise, principalmente quem tem BPO sabe, se é de segunda, se é de quarta. Sim. Tem empresas que têm sistemas que falam. É só eu olhar para o sistema do cliente e falar assim, deixa eu ver o sistema. Mas sabe o que é muito legal que você está falando? Tem empresa que tem muito sistema e tem empresa que não usa o sistema integral. Então, assim, ó, eu comentei em outro episódio que veio o Paulo aqui, a gente estava falando de processo. E assim, ó, tem empresa que o cara tem um sistema que é muito top, que é uma Ferrari, tem ali todos os indicadores, gráfico em pizza, fala ali custo de hora trabalhada, dá tudo. E aí o cara só usa para emitir nota. Eu quero morrer. Porque eu falo assim, cara, como é que você tá fazendo um negócio na mão? Tem gente que o cara marca no caderno, tendo um sistema que faz tudo. Por que você não para? Ah, mas a gente não tem tempo. Quanto tempo você gasta perdendo com falta de informação, com retrabalho, com prejuízo? Muitas vezes, assim, tipo, com prejuízo, desperdício, enfim, falta de controle financeiro, sendo que tem um sistema que notifica, que vai informar ali, que vai gerar um relatório. Então a pessoa também, muitas vezes o empresário tem que saber usar o que tem, né? Sim, já aconteceu também, já. Não vale, né? Que a gente já sabe tudo que até mas prever. É legal trazer, né? É porque às vezes a pessoa importante. está assistindo a gente aqui e fala, pô, é verdade, tem um sistema lá que eu não uso. E assim, entender que para quem faz gestão do negócio, isso. O empresário ele tem que entender que assim, não dá para ir no... Como eu falei, né? A questão de ser profissional. Não dá para ir no achismo. Não. Porque às vezes quem acha, muitas vezes não encontra, né? Tipo assim, não vai achar você aproxima, é mais ou menos isso. Ah, eu acho que o melhor dia de vendas é na sexta. Aí ele foca na sexta. E se o resultado é no sábado. Então, tem que ter as métricas, né? Tem que mensurar. Se não mensurar, não controla, não tem resultado. Eu falo para os meus clientes, contra fatos não há argumentos. Perfeito. Não há argumentos. Eu não falo acho que. Eu falo assim, gente, eu não acho, tá aqui, tá? Tá aqui, olha, aqui, tô provando que no sábado você atende 15 pacientes, 15 ramos. O sábado é importante, eu não posso tirar esse dia, eu tenho que canalizar e mostrar, olha, então é quinta, sexta, sábado, você vai trabalhar mais intenso. Sim. E isso é muito importante. Já aconteceu? Sim.
de não ter métricas num sistema, principalmente a área da saúde eles têm sistema odontológico próprio, eles têm área de médico também, alguns têm, e muitos da saúde têm, eu estou lembrando alguns casos, Sim. Veterinário também tem, e são métricas, eu já cheguei a ver em sistema devedores. E eu falei assim, mas espera um pouquinho, o que é esse valor aqui? Não, mas é que tá pendente, tal. Não, então peraí, vamos. Dinheiro tá na mesa, pô. Dinheiro tá na mesa. O cliente, quando eu falei dinheiro tá na mesa, eu falei, isso aqui é dinheiro na mesa. Sim. Então, dá para ver muito esse cenário numa empresa pelas métricas. É tudo trabalhado em cima de dados. É isso. Então, assim, e sabe que um ponto também que é legal? É que muitas vezes, por falta de conhecimento, o empresário não sabe para que servem as coisas. Então, assim, por que eu vou controlar os credores, os devedores, por exemplo? O que adianta ter esse indicador aqui? Pô, velho, se você tiver o controle dos seus devedores, você pode entender qual meio de pagamento você vai usar. Isso. Você pode entender qual é o tipo de cliente que você vai atender. Quanto tempo de trabalho esse cara tá levando da sua empresa? Porque às vezes você fala que não tem dinheiro porque o lucro tá indo pro cliente que não pagou. Então, assim, numa dessa aí, você consegue ter um sistema de cobrança, você muda algumas coisas e você melhora o procedimento, sabe? Sim. Então, às vezes, até o perfil do colaborador que faz a cobrança muda tudo. Sim. Então, exemplo, às vezes o cara tem lá uma pessoa no financeiro que é muito boazinha. É muito emocional, assim, tem uma crença pessoal de que não gosta de cobrar os outros. Se aquela pessoa for fazer a gestão dos inadimplentes da sua empresa, pode ser que você não tenha resultado. Porque ela vai ficar com medo de mandar uma mensagem, com medo de ligar e falar, viu, Priscila, tem um boleto seu aqui que venceu, o que aconteceu, a gente pode negociar e tal. Ao passo que você coloca alguém que é mais analítico, alguém que ali às vezes é mais racional, tipo A mais B tem que ser C. O cara fala assim, Priscila, tá aqui o seu boleto. Mas não, tem que pagar o boleto. Você quer pagar hoje ou quer pagar amanhã? Sabe? Tipo assim, então alguém que é mais pulso firme ali para cobrar, às vezes só essa mudança já dá um baita resultado financeiro. Não mudou nada. É o mesmo sistema, é o mesmo meio, só que às vezes a pessoa também tem uma postura, um comportamento diferente e dá mais resultado. Muito, muito. Quando eu falo que o joystick é do cliente, do empresário, não é para deixar na mão do cliente. Sim. O cliente, ele tem N coisas para fazer, ele não vai lembrar. Então, é você que tem, não o controle de posse, mas o controle. Olha, eu tô aqui, prestei um serviço aqui, eu tenho essa contrapartida. Isso é o negócio. Tem maneiras e maneiras. Muitos casos, eu ajudo o cliente a montar scripts, Legal. Tanto para atendimento, quanto para uma cobrança, Perfeito. Tanto de uma comunicação de uma... Eu não uso muito, não gosto muito da promoção, mas de uma ação de venda. Comercial. Ação comercial. Legal. Até um cliente falou para mim, eu vou fazer uma ação? Eu falei, nossa, fiquei feliz. Ele Sim. já entendeu que ele tem que fazer uma ação. Existem N comunicações que você pode, voltando na comunicação, Sim. é um assunto delicado, mas tudo você pode comunicar de uma maneira assertiva, de uma maneira clara. Não precisa ser uma cobrança, aquela cobrança, né? Todo mundo fala de cobrança. Não precisa ser uma briga, né? Tipo, mas olha, então, e às vezes acontece claramente. Então, isso acontece no corporativo. O mais importante é olhar para isso e tem solução. Tem cliente que mostra para mim e fala assim, minha empresa tem jeito. Tudo tem jeito. Com certeza. Tudo tem jeito, a gente vai. Às vezes, vamos começar por essa dor aqui que está mais latente. Às vezes não é o financeiro. Sim. Às vezes é a captação, é vendas. Quando tá no processo. É o processo. Isso é muito. Isso. É o processo. Eu ajudo o cliente no processo. Top. Porque tudo. Até uns clientes falam assim, mas parece que tudo que você está fazendo são etapas. Sim. E quando eles pulam etapas, eles percebem. E às vezes não cumprir a etapa quebra o processo, né? Porque fica faltando uma parte.
igual eu comparo com game. Você não passa de nível, você não cumpriu aquele. Perfeito. Você não passa, você tem que cumprir aquele para depois passar para o outro. Porque o outro nível é mais difícil e a gente sabe Com certeza. o que vai esbarrar. Tem reuniões que a gente começa, eu já sei o que o cliente vai falar. Eu falo, nossa, mas eu tô feliz agora. E o cliente tá, mas por que você tá feliz? Porque você tá olhando para isso. Não, mas eu não tomei decisão. Não, mas você já olhou para isso. A consciência veio. A consciência, trouxe para consciência. Me fala como é que funciona. Eu quero fazer algumas perguntas aqui. Como é que funciona a sua metodologia? Assim? Então vamos imaginar uma empresa que tá com dificuldade ali, mas ainda talvez não entendeu onde colocar foco e tal, talvez ali tá andando de lado, né? Tem algumas empresas que andam, principalmente no faturamento, né? Modo caranguejo. Caranguejo, eu ia falar, o caranguejo. Como é que funciona o seu trabalho? Só para entender. Então, aí talvez alguém que está assistindo aqui conhecer um pouco mais. Bem, o mais importante é ter as informações. O cliente trazer todas as informações. Trazendo todas as informações. Financeiro, captação, cliente, CRM, que é os dados dos clientes. Todo tipo de informação que ele tem da empresa dele. Eu vou analisar primeiro, então eu trabalho por etapas. Tá. Eu vou montar primeiro um projeto para ele, primeiro analisar, é possível. Passado 2 semanas, eu entro em contato com ele novamente e a gente vai expor todas as soluções. Ele já fechou, já assinou o contrato e nós vou expor para ele como que nós vamos começar. Então, as dores mais latentes são captação, prospecção, técnicas de venda, cobrança, maneira de parcelamentos, a precificação, tá? Então, tudo isso nós vamos fazendo como se fosse ajustes finos. Olha, a hora que eu mexo na prospecção, eu aumento a carteira de clientes. A hora que eu aumento a carteira de cliente, eu vou saber qual é o produto. E vou fazendo pequenos ajustes. Os dos encontros são encontros quinzenais ou semanais. Para quê? Para que a gente possa entender como que ele está caminhando. E tem muitas empresas que procuram com essa rapidez. Então, são encontros semanais, a gente monta. E são por etapas. Para quê? Porque naquele momento ele cumpre aquela etapa, nós encerramos aquele projeto e começamos outro. Tá? Então, é dessa maneira que a gente trabalha. O mais importante, o cliente está disposto, o cliente querer. Sim. Tá doendo? Liga para mim, pode ligar e mostrar, e tá disposto, porque eu quero salvar minha empresa, eu quero melhorar, eu quero conseguir trabalhar e curtir minha família. Hoje fala muito de equilíbrio, eu gosto, nós somos equilíbrio, não é só trabalhar, não é só dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero curtir com a minha família. Sim, claro. Eu quero fazer um planejamento que a minha empresa, eu posso tirar 10 dias de férias, porque a minha equipe está alinhada com os meus valores. Sim. Porque você sabe que muitos não tiram férias. Não, tem muita questão de valores que você trouxe, é fundamental, né? E sabe o que é muito legal? Porque assim, toda empresa ela tem que definir os valores. Porque tem negócio, um exemplo, outro dia eu atendi uma que veio até nós por conta da dívida bancária, uma dívida bem alta, era uma distribuidora. E aí qual que foi o ponto? Tipo, eu revendo o produto. Então, tipo assim, na cabeça do empresário, era tipo assim, cara, o negócio veio de família, de pai para filho, a gente revende copo, não é copo, mas vou falar copo, beleza? Então, tipo assim, é isso, nosso negócio aqui é para pagar as contas. Eu assim... Não vai dar certo. Porque o seu funcionário, se ele entender que ele está só pela grana, só pelo salário, só pela cobrança, não funciona. Ele tem que entender, tá, mas para que você leva esse copo? Por que você ajuda? Qual que é o propósito por conta disso? Então, assim, quais são os valores? Então, tá bom, você pode entregar copo, mas seu valor é crescimento, é desenvolvimento, é equipe, é família, é prosperidade. Quais são os valores? Porque se o time compra esses valores, entende, são congruentes, você pode vender o que você quiser. Que o cara vai estar lá representando você, vestindo a camisa, às vezes com aquela dor de dono, tendo ali as motivações. Só que não é um negócio que é pastel, né? Não. É um processo. Então, tipo assim,
Eu dei um exemplo outra vez aqui, que eu tinha um cliente que ele não cumprimentava os funcionários. Ele entrava na empresa, cara fechada. Ele tinha os motivos dele, a empresa dele estava muito endividada e tal, mas ele entrava com a cara fechada e aí ele não cumprimentava ninguém, nem sabia o nome do funcionário. Aí os funcionários davam muita manutenção nas máquinas, as máquinas quebravam muito. Ele, as minhas máquinas quebram, o cara não cuida da máquina. Eu falei assim, cara, é claro que ele não vai cuidar da máquina. Você nem dá bom dia pra ele, você nem sabe o nome dele, você acha que ele tá preocupado com a sua máquina? Ele quer mais é que a máquina exploda. Faz o teste, começa a cumprimentar a equipe, conversa com a pessoa, faz uma campanha, paga almoço, leva para fazer. Ele começou a fazer. Aí ele voltou depois, tá dando certo e tal. A empresa reduziu o custo e começou a pagar as dívidas. Tipo, uma coisa que era, tipo assim, cara, o que tem a ver falar com um funcionário para pagar as dívidas? Nada e tudo ao mesmo tempo, né? Gestão de pessoas. Tudo são pessoas. O que vende, quem é o seu cliente? Relacionamentos são pessoas. Mas a gente entende sobre pessoas, mais a gente entende de negócio, e mais a gente se relaciona melhor e mais a gente prospera nos nossos negócios. Não gosto de trabalhar com pessoas. Bem, vamos rever o que você quer dizer sobre isso, né? Tem que pega lá então um foguete do Elon Musk que vai para Marte, né? Porque então, não tem como no mundo. São relações humanas. Vou aproveitar o seu gancho, lembrei de dois pontos, né? Você falou da distribuidora numa das minhas palestras. Mês que vem teremos aí palestra novamente. Aí sim, que bom. Em breve. E eu falo da panela. Aí eu vendo panela. Eu mostro a panela lá. Eu vendo panela. É de tal material, disso. E todo mundo fica mudo na hora e fala assim, panela? Então, panela. Mas assim, eu não vendo panela. Eu vendo o quê? Eu vendo o almoço de família. Eu vendo aquela comida gostosa para o meu filho, para minha filha. Eu vendo para quem perdeu ente como eu, aquele almoço que estava todo mundo lá reunido, o cheiro da comida, o olfativo, as conversas. Só de falar para você, eu já tô gerando conexões. Olha aqui, eu tô gerando uma conexão com você. Sim. Então, você tá vendo a tua família, eu tô vendo a minha família. Então, é isso, são conexões, são relacionamentos, né? Eu gosto muito, você fala muito em vendas, o ganha-ganha. Eu tenho algo para te oferecer e você tem algo para me oferecer. E todo mundo ganha. É isso que é bonito. As relações de negócios mudaram ao longo desses 20 anos. Você sabe, eu sei. Sim. Então, ganha-ganha. Tá tudo certo, gente, né? Então, é isso que a gente tem que trazer para o pensamento do cliente, para que ele, do empresário, aproveitando o gancho, na pós-graduação, eu lembro de uma história, um professor, não me recordo o nome, mas ele falava que parecido o caso, mas que os funcionários estavam desmotivados e que não tinha, e aí foi ao contrário, os funcionários eram muito motivados e chega um colega dele, empresário dele, nossa, mas que aqui você dá tanto, final do ano, você dá presente para o filho de todos os funcionários? Ele falava bem com um ar de gasto, né? Aquilo de gasto, nossa, uma despesa. E ele falou, se você soubesse como esse meu funcionário, colaborador, o nome que a gente quiser, ele está tão comprometido comigo, porque eu dou o quê? Eu dou um sorriso do filho para ele. Olha que emoção! Tem mais que isso? E assim, engaja muito. No banco, na época que eu trabalhava no banco, tinha para os gerentes gerais, né? Eu não era gerente geral, mas o gerente geral da agência comentou que tinha uma campanha, que era a maior campanha do banco lá, das metas e tal. O que acontecia? Quando o gerente ganhava,
era assim, era uma comemoração de final de semana, só que quando o cara ganhava, a esposa, ou a família, né, ia uma semana antes pro hotel. Era um resort na Bahia, lá, surreal. Então a família ia uma semana antes, então ia na segunda, ficava a semana inteira, o cara ia na sexta, passava sábado e domingo e voltava no domingo. E assim, imagina só como é que é a sua família no hotel 5 estrelas, no resort 5 estrelas, uma semana. Por que o banco fazia isso? Porque chegava no outro ano, a mulher já chegava pro cara e falava assim, e aí, bem, vai ganhar esse ano de novo ou não? Então, quer dizer, o cara tinha aquela motivação dele ir lá, ser reconhecido, ganhava financeiramente, era um trampolim para ele crescer na jornada dentro do banco. Só que tinha motivação familiar também. Então, quer dizer, o banco investia um valor a mais, colocando ali a família, mas, tipo, o cara falava, meu, vou dar o sangue aqui, por quê? Porque aí minha família, que também é meu alicerce, que vai me dar a base para aquilo, vai comemorar comigo. Então, olha para você ver que legal essa motivação, né? Sim, a automotivação é intrínseco. O que é motivação para você? Automotivação para você não é para mim. Perfeito. Tá? Porque vai atrelar os valores. Sim. Então, é isso. O empresário ele tem que olhar o que é minha automotivação. Olha, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho algo que eu quero fazer. Olha, eu quero faturar tanto na minha empresa que eu quero passear com a minha família 10 dias num cruzeiro. Eu quero proporcionar uma casa para minha filha ou para minha mãe. O que é? É intrínseco. Sim. Mas ele tem que encontrar esse valor dentro dele, porque se ele não encontrar, não é eu, não é você que vai gerar isso para ele. Então, quando eu falo assim, o que vocês querem com a empresa? Sim. Eu pergunto, porque Sim. o que você quer com essa empresa? Você quer faturar? Porque a gente vai galgar e vai aumentar os faturamentos, 5 mil, 10 mil, 15 mil, depende, e depende muito do Sim. ramo. Isso vai, mas às vezes a gente está aumentando o faturamento e ele não está feliz. E assim, você trouxe um ponto bem legal, que é entender também, assim, o que a pessoa quer de forma efetiva, né, para que as estratégias sejam adequadas. Tem muita empresa que eu atendo, então eu sempre vou no financeiro, né, vamos faturar Sim. mais, crescer mais e tal, contratar. Então a minha cabeça, ela é muito assim, que nem a Gabi brinca comigo, que eu vou tipo um restaurante, eu já fico assim, tá, prato custa tanto, X pessoas, tal, deve faturar X. Sim. Então eu gosto de brincar com isso, eu fico fazendo esses exercícios, né? E aí a ideia já fica assim, mas como é que seria para faturar mais, tal? Uma vez eu cheguei para uma empresária e aí conversando com ela, qual que é o seu propósito? Ela falou assim, cara, eu não me vejo. Eu não me vejo com uma equipe gigante, eu não quero ter um monte de gente. Sinceramente, eu quero crescer meu CPF. Então, assim, eu quero continuar faturando do jeito que eu tô, lucrando bastante, mas assim, é uma parte pequena para a empresa e a maior parte para o meu CPF. Eu quero investimento na minha pessoa física para daqui a pouco eu me aposentar e tudo bem. E ela é super jovem, já com uma boa grana guardada. Aí, tipo, você olha e fala, nossa, mas que visão errada, né? Por que ela não pensa num negócio gigante? Cara, é o propósito dela. Por que ela vai ficar se matando por um negócio que ela não tem a motivação de ter 100 funcionários e ela quer ter, tipo assim, grana investida para ela poder viajar? Nem todo mundo tem que ter essa ideia de, tipo assim, empreendedor tem que ter 1000 funcionários. Às vezes a motivação dela é realmente usar para aqui, fazer bem o trabalho dela, ela é excelente naquilo que ela faz, mas, tipo, a operação é naquele fluxo. Então, o que a gente fez? Otimizei para dar mais lucro. Então, como é que você otimiza os seus custos? E investe essa grana, então, na sua pessoa física, assim, assado, que você vai ter muito mais resultado. Dito e feito. Já bateu 1 milhão. Você tem N fatores. Hoje a gente chega e vê, a gente traz outros fatores. Inteligência artificial, que você pode usar para otimizar processo. Hoje é o WhatsApp. Tudo. Você tem como. A gente Sim. sabe como uma empresa pode otimizar quando. Mas você vê que se você não entendesse lá atrás o propósito dela, para onde ela queria ir, você podia montar um planejamento e ela olhar e falar assim:
Mas não é isso que eu quero. Nossa, vou ser escrava. Voltamos no escravo do meu trabalho. Por quê? Porque ela não quer mais Tem que lidar com pessoas. Nossa, eu não tenho capacidade, eu não gosto de lidar com pessoas. Gerir uma equipe. É mas muita responsabilidade. Mas tem empresas que... Eu tenho empresas que gerem equipe muito bem, obrigado. E gostam de estar lá. E a gente trabalha aí a motivação, o engajamento, a parte de gestão de pessoas. Então, é isso, é entender o que é a consultoria. É você entender o que o cliente quer. Na avaliação diagnóstica, ele quer entender, ele quer, eu quero trabalhar menos, ou eu quero ser mais assertivo. Quero mais lucro. Lucro. Não quero mais trabalhar com esse produto, mas às vezes eu quero mais dar ênfase nesse. Legal. Existe por isso que eu falo, tem que ter uma avaliação diagnóstica para entender. Hoje eu atendo São Paulo, atendo Rio, atendo Jundiaí. Graças a Deus a pandemia nos trouxe essa possibilidade, né? E cada um tem um propósito. Eu nunca escutei, mesmo na área da saúde, os mesmos propósitos. Nunca escutei, né? Às vezes eu tenho alguns anos já, acho que o ano passado, retrasado, uma psicóloga falando que o propósito dela era atender clientes em determinados países. Então, assim, são N. Sim. Você trouxe um negócio meio legal de gestão de pessoas. Eu quero compartilhar um cliente, não é nem cliente, foi num evento que eu estava de empresários, e aí, numa troca ali, conversando com um empreendedor, ele já era mais velho, né? Ele já tem uma empresa, sei lá, 50 anos ali, e ele estava na fase de sucessão. Então, ele contratou uma consultoria específica para fazer a sucessão ali da empresa familiar dele, tinha 50 anos de negócio e tal. E aí, o que ele trouxe, comentando da empresa, que é no interior de São Paulo e tal, que assim, eles fazem um dia por ano, eles abrem a empresa para a família ir visitar a fábrica e tal. E aí eles criam um ambiente que assim, para você ver, que como é uma cidade pequena, então assim, eles criam uma atmosfera de cuidar das pessoas que, tipo assim, é meio que de pai para filho. Então, por que eles abrem a empresa para a família visitar? Porque o filho vai lá e conhece a máquina que o pai trabalha. Então o cara olha assim, meu pai trabalha nessa máquina. Aí você pergunta para a criança assim, o que você vai fazer? Olha, eu quero trabalhar na máquina que meu pai trabalhou. Ou eu quero trabalhar na empresa que meu pai fez carreira aqui. Então eles construíam uma gestão mesmo de cuidar das pessoas. Então ele falou, tem carro para levar, um exemplo, o funcionário liga e falou, minha esposa não está bem. Manda o veículo para levar a esposa no médico. Ou o filho no médico e tal. Por que dar todo esse suporte? Porque o cara tá na máquina ali e é uma indústria. Então, tipo assim, se ele tá pensando na família, se ele tá preocupado com o filho, se tá pegando o ônibus e tal, ele fala assim, cara, depois que a gente começou a fazer isso, reduziu muito acidente. Reduziu muito o turnover ali, ou seja, a saída de funcionários. Por quê? Porque o cara se sente tão acolhido como família, que a família dele pode estar lá e eles... diferente de outras empresas que muitas vezes a família, não vamos fazer aqui, incluir, eles querem a família trabalhando lá. Então, assim, cara, sua esposa tá desempregada, vem trabalhar aqui. E tem obviamente, né? Existe um processo, um treinamento, um alinhamento de propósito, mas assim, eles criaram uma metodologia que funciona. Então, assim, olha que legal. Então, assim, cuidar de pessoas faz com que a empresa tenha muito mais economia, mais resultado, e por mais que eles invistam ali em coisas que são até meio utópicas, né? Pô, o cara deixa um carro à disposição para ajudar a família ali para ir no médico. Sim, mas isso gera um resultado intangível no negócio. Muito também interessante o que você trouxe. A gente consegue mensurar isso através de dados. Top. Turnover. Meu turnover é alto. Muita licença. Faltas constantes. Então, a gente entende... Vamos olhar, por que está acontecendo? Vamos olhar por que isso está... olhar para esse ponto aqui. Geralmente, não, por causa disso, por causa daquilo. Não, vamos ouvir. Tem que ouvir, fazer a escutativa, entender...
Tem alguns trabalhos que eu fico na empresa, eu observo. Legal. Tá? Porque tem coisas que passam despercebidos, não tem como. Sim. Você tem que acompanhar. Eu tenho parceiros de jornada do cliente, eu também tenho braços para que observem isso, porque tem que ser com uma observação. Não, às vezes só os dados não falam, tá ali, mas representa 100%, né? E aí para você não ir para um achismo ou para uma decisão, uma estratégia muito, não digo radical, mas uma fria, talvez. Fria, porque eu estou falando de pessoas, a gente observa. Então, pequenas ações, nada é macro, não precisa ser macro. Pequenos ajustes. Legal. Você consegue ter isso. É muito. Você estava contando, estava lembrando do momento que eu também fui para conhecer a empresa que meu pai trabalhava. Isso gera uma conexão, gera um vislumbre. Eu vi quando eu falei, você sorriu. Falei, a criança ia lá e via, você sorriu. Sim, então, eu sorri, porque eu associei, não posso falar o nome da empresa, que é uma empresa que está no mercado até hoje. Mas, olha a minha memória. Você veio na minha memória... sensorial, em algum ponto você acionou, você deu o gatilho e eu sorri. Sim. Então, é isso que é o importante, a gente entender que por trás daquela ação você vai ter outros impactos. Então, assim, parece que a gente, quando olha para uma empresa, a gente estava só montando estratégia, só pensando em processo. Sim, é processo? Sim, mas são pessoas atrás daqueles processos, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo. Como a gente já falou, a parte de crenças, de necessidades, entender. O mais importante dentro de uma consultoria é você entender o que o seu cliente deseja. Não impor o que a gente quer para ele. Traz a dor. Vamos acolher essa dor e vamos junto. Perfeito. Tem empatia, né? Exatamente. Poder aplicar isso. E é muito legal, porque assim, não tem receita de bolo também que é padrão, né? Tipo assim, então A mais B vai ser sempre ali o C para aquela empresa. Às vezes o que funciona para o outro tem que ser um pouco diferente, porque tem as especificidades, são pessoas diferentes, né? Nem sempre a mesma medida ali vai... Claro que às vezes a fórmula pode ser a mesma, mas tem as medidas diferentes ali para poder gerar mais resultado. E aí é muito importante isso que você falou mesmo, de fazer esse entendimento, ter essa empatia. Eu falo muito isso no que eu faço, né, essa questão de negociação de dívida, de entender, porque muitas vezes o cliente, muitas vezes não, a maioria, quase todas as vezes, o nosso cliente ele está numa situação debilitada. Não que ele está... Primeiro, ele está afetado emocionalmente, ele está instável, ele está preocupado, ele está com medo. E aí a gente tem que ter essa escutativa, essa empatia de poder acompanhar, explicar, tirar as dúvidas, porque muitas vezes a insegurança das pessoas é a dúvida, e também a questão de comunicação. Então o processo ele não flui muitas vezes nas empresas por falta de comunicação. Então tá fácil de resolver os problemas. Às vezes se o empresário tivesse um pouco mais de empatia para com o outro, ali como eu falei, perguntar o nome, conversar com o membro da equipe, perguntar às vezes as opiniões. Então, às vezes o cara que está lá dentro, ele já sabe a resposta do seu problema e o cara não tem ali a humildade de chegar e falar assim, viu, Priscila, você está aqui, você que está atendendo o time aqui, ou você que vende para o cliente, qual que é a dúvida do cliente que a gente não respondeu ainda? Aí o cara fala, normalmente o cara pergunta se pode parcelar ao invés de 6, se pode parcelar em 10. Aí como eu falo que é só 6, eu perco a venda. Sim. Putz, cara, mas isso em 10 daria? Em 10 dá. Mas ninguém nunca me falou. E aí quando você vai ver quantas vezes a gente perdeu por conta de prazo de pagamento. Cara, tem muito dinheiro na mesa por coisa besta, sabe? Então, assim, comunicação, eu vejo que é um ponto que... A técnica de venda. Hoje, você falou muito você vai no restaurante, você começa a ver o faturamento. Eu já sento no restaurante, eu fico vendo quanto tempo vai demorar para me atender. Legal. Ó, você vê que legal essa percepção, né? Aí as minhas filhas já são até eu acompanho um pouco que elas já sabem. Elas falam assim,
Ó, a mãe só gosta de vir comer aqui, porque quando ela chega, o garçom vem, chama ela pelo nome, depois ele já fala oi pra mim, eu não falo os nomes delas. Aí depois, então, vai ser aquele prato tal, fulana, pra minhas filhas. Isso Pronto, eu também é escuta ativa. E a escuta ativa hoje é muito importante. Estou falando do cliente e também a gente vai trazer para o interno. Vou fazer um outro exemplo. Eu adoro carro, sou fascinada por carro. E aí eu vou comprar carro. Que agora não vai ter um pouco mais graça quando eu entrar nas concessionárias e assistirem, mas tudo bem. E aí os vendedores chegam e eles falam assim, não, mas eu tenho um carro perfeito para a senhora. Ele é familiar, ele pode acomodar bem a sua família. Olha, isso aqui é bom para viagem, que não sei o quê. Meu marido olhando para minha cara essa hora. E aí eu pergunto assim, qual a potência? Esse carro, qual a velocidade? Eu gosto de carro. Corre. Ele não me perguntou. Mas supõe que a mulher quer proteção. Ok, mas ele não perguntou pra mim se eu quero proteger. Ele tava falando do carro sem eu perguntar. Exatamente. Então, hoje, a comunicação, a técnica de venda, isso eu ensino muito, eu falo muito com os clientes, é muito importante numa empresa. E isso para com o seu colaborador, escuta ele tem a resposta. Ele sabe, é ele que está atendendo o cliente, ele sabe o que estão mais procurando, o que está vendendo. E aí é a escuta ativa. Isso aí é maravilhoso num processo de vendas. E hoje, empresários, procurem saber como que os seus funcionários, seus colaboradores estão atendendo os clientes. Isso é o mais importante, é a sua imagem, a sua reputação na empresa. E cuidar também, né? Eu fiz uma palestra faz acho que um ano e meio mais ou menos. Foi uma empresa de recursos humanos que me chamou, me convidou para palestrar para várias outras empresas. O tema foi saúde financeira para os colaboradores. Por quê? Porque às vezes o empresário ele não tem essa sensibilidade, vou falar assim, de olhar para o que está tirando a paz do colaborador. Porque às vezes, e até outro exemplo que aconteceu, foi 2 casos que foram similares, eu fui convidado para palestrar num hospital, na CIPAT deles, porque eles perceberam que eles tinham... O que mais faziam eles errarem os procedimentos não era conhecimento técnico. Muitas vezes era tipo assim, o cara tá com a cabeça nos boletos, que tá vencido, e aí esquecia de fazer uma aplicação, errava, cometia algum tipo de erro, de falha, né? Então, a própria equipe pediu assim para a diretoria do hospital, olha, traz alguém para falar de finanças aqui, porque é uma dor da equipe aqui, que eles querem cuidar melhor do dinheiro e tal, não se endividar. Então, para você ver que louco. Prevenção a falhas, né? Por que vai trazer um cara para falar de finanças? Porque o colaborador, ele está afetado emocionalmente. E ele que vai levar o nome do hospital, da empresa, no dia a dia. Ele que vai receber o cliente. Se o cara está estressado, porque dormiu mal, porque não sabe se tem dinheiro para pagar a conta da escola das crianças, se ele está com um carro com busca e apreensão, como é que ele vai olhar para o cliente e sorrir? Se o cara está estressado, se ele está ali... Então, assim, o empresário tem que entender que, às vezes, se ele não cuidar da saúde emocional, dar suporte, dar apoio para a equipe, muitas vezes toda a visão dele de mundo, que a empresa dele é perfeita, que as coisas estão funcionando, na prática não funciona por conta de detalhe. Porque quem está aplicando na ponta lá, que é a pessoa mais importante, que é o colaborador, muitas vezes não está sendo bem instruído, vamos dizer assim. Isso, e é um engajamento. Você tem, eu tive um caso há pouco tempo, um cliente precisou fazer um evento e ela falava assim, meu Deus, eu tenho que preparar tudo. Eu falei assim, primeiro você prepara a tua equipe. Era um evento de celebração. A empresa aqui da região de Jundiaí ia fazer X anos. Legal. E eu falei, vamos fazer esse evento, mas primeiro você tem que engajar quem está do teu lado. E aí que vai, é intrínseco.
Eu tenho, tem dados, lembrei o outro fato que eu ia comentar agora, tem dados que o maior índice de turnover não é pelo salário. Concordo. Não é. É falta de reconhecimento. E o reconhecimento não é só o financeiro também, Não né? não é. E não é. O falta de reconhecimento é aquele cara, tamo junto. Nossa, valeu. Hoje... Ser ouvido, né? Ser Às vezes o cara, ouvido. tipo assim, ele só queria, tipo, que você falasse, cara, eu vi que você fez tal coisa, parabéns. Ó, vamos bater palma pra ele, sabe? Tipo, Só. bem isso. Assim, são dados, eu não trouxe hoje dados aqui, Sim. mas se a gente jogar na internet, a gente vai ver que não. Salário, olha, gente, se não mudou. 13, estava em terceiro ou em quarto. Salário só se for muito abaixo. Então, um exemplo, se você tá pagando abaixo do Sim. mercado, obviamente que a pessoa vai sair por conta de salário. Mas se a pessoa recebe o padrão... Ó, eu fiz esses dias uma empresa que me contratou. Olha pra você ver que legal. Começou porque ela estava endividada, aí a gente percebeu que ela não tinha gestão financeira. Então vamos cuidar das finanças. Quando chegou na finança, foi aquilo que você trouxe no início. Começamos a olhar o financeiro, eu falei assim, não dá pra gente olhar o financeiro. Seu problema é a operação. Sua equipe não tá boa, não tá motivada, a galera faz o que quer aqui. Então a gente precisa fazer uma pesquisa de clima aqui, entender o que o seu time tá pensando. E aí dos questionários então a gente conversa com a pessoa começa a falar tudo que tá ruim, aí pergunta, tá, você acha que você ganha, seu salário é adequado para suas funções? Acho. Você acha que o que você ganha é suficiente para pagar suas contas? Acho. Você acha que é justo o que você ganha para... Acho. Então o problema da pessoa que está incomodadíssima com a empresa era mais uma questão comportamental ali do sócio, era mais uma questão de relacionamento da equipe que não se ajudava, de não ter gerenciamento, não ter liderança, e não era dinheiro. E aí, às vezes a pessoa não tem esses dados, fala, não, preciso contratar, preciso pagar mais. Deixa eu dar lá um aumento para Priscila. E aí qual que é o ponto? O que acontece? O aumento, ele é temporário, você fica feliz, todo mundo gosta de ganhar mais. A pessoa vai ficar feliz ali um mês. Depois de um mês ela vai continuar olhando os detalhes. Olha lá, tá vendo? Ó, não faz isso. Olha lá, me cobra, mas não faz. Olha lá, não tem... Então, é muito importante esse ponto que você trouxe de pegar os dados. Isso que você está falando é incrível. Eu fico muito feliz de saber que esse tipo de situação é tão importante para as empresas e tem pessoas como você que está desenvolvendo isso no dia a dia, ajudando as empresas a melhorar, a crescer, a realmente fazer uma gestão estratégica, que é fundamental para todo o negócio. E você viu, nós falamos aqui muito tempo e falamos de marketing, de vendas, de gestão de pessoas, de financeiro. E tudo se entrelaça, né? Tudo de atendimento ao cliente. É isso, quando a pessoa fala assim, quando eu penso em você, por que eu tenho que pensar? Eu escuto alguns clientes falando assim, nossa, parece que você fica uma vozinha dentro da nossa cabeça. Sim. Nossa, fala isso, olha, é isso que vai acontecer. E isso é importante, que eles tomem essa consciência, N fatores, e que isso não precisa ser pesado. Não, isso não precisa, sim, vai chegar com a dor, mas a gente pode fazer isso de uma maneira leve e assertivo. Perfeito, é isso aí mesmo. E assim, entender que gestão de empresa não precisa ser para multinacional, né? Então, um ponto que a gente começou no off aqui conversar, né? Eu te perguntei como é que funcionam os seus clientes, qual que é o tamanho e tal. E assim, desde que o empresário esteja disposto, né? A gestão da empresa pode acontecer com um colaborador ou um empresário só, uma eu-presa, porque se ele pensar de forma estratégica em alguns pontos e destinar a agenda dele e fazer as estratégias, daqui a pouco ele vai ter uma empresa com 10, 20, 100 pessoas, se ele quiser. Exatamente. Quando a gente fala de empreendedor e empresário, tem o eu empreendedor, tem aquele que já tem vários colaboradores, e o mais importante é vocês terem a consciência e quererem
essa ajuda e é possível. Então, não importa o tamanho. Eu estou falando aqui com N pessoas, imagino que vários telespectadores, e é o mais importante. Eu falo que é aquele bebê que acabou de nascer, como aquele que já tem 7 anos, 20 anos, não importa. É mais fácil, às vezes, vamos trazer para uma criança, mais fácil você ensinar quando está no começo. Sim, muito mais. Exatamente. E aí, pra gente. O papo eu adoro conversar, assim, e principalmente falar de gestão de finanças, para mim é muito rico, e por isso que esse é um dos principais motivos do canal, do podcast especificamente, que é trazer bastidor congruente com o palco, trazer histórias de sucesso, trazer conhecimento para que as pessoas possam cada vez mais se instruírem, para os empresários e empreendedores também se profissionalizarem. Então, por isso que o tripé aqui é finanças, gestão e autoconhecimento, porque eu acredito que isso está conectado e faz com que as empresas e os negócios cresçam e prosperem. Para a gente ir para o nosso final aqui, qual que é o último insight, última dica, último conteúdo que você quer compartilhar aqui com quem está nos acompanhando até agora? Gente, o que eu tenho para dizer assim, comecem. É possível. Essa dor que você está sentindo tem jeito, tem solução. Procura enquanto está no jogo ainda. Muito bom, muito bom. E você que está acompanhando a gente até aqui, coloca nos comentários o que mais fez sentido para você, o que você gostou, se você se encontrou em alguns exemplos que a gente deu aqui, e já marca alguém aí que você conhece, alguém que é empreendedor, alguém que está começando, alguém que quer começar, então talvez pode pegar os conteúdos aqui que a Priscila trouxe, que eu compartilhei com você também, para já começar do caminho, do jeito certo, né? Claro que não existe um jeito perfeito, mesmo que você absorva muito conhecimento, em algum momento vai ter algum percalço, algum desafio, mas esse que é o grande processo rico, né? Que você aprende, desenvolve, cresce, e é assim que a gente prospera, né? E como é que a gente te encontra nas redes sociais, Priscila? Vai passando aí os seus contatos, como alguém que queira te conhecer um pouco mais aí nas consultorias, nas mentorias, deixa aí os seus contatos, por favor. Sim, eu estou no Instagram como Priscila Gonçalves, em breve já estarei no Google, LinkedIn Priscila Gonçalves também, procura lá com estrategista de negócio, vocês encontram tranquilamente. Vou deixar o link na descrição também. E também isso através dos links. Muito bom. Eu quero te agradecer, foi realmente uma aula que a gente trocou bastante conhecimento, foi muito legal. Quero te dizer que esse conteúdo é muito rico e que a gente possa continuar aí ajudando as empresas, que você siga a sua trajetória aí de sucesso e que as empresas de Jundiaí e região aqui possam continuar crescendo, né? Eu vejo que a nossa região aqui é tão rica e se continuar trabalhando em empreendedorismo, cada vez mais vai prosperar ainda mais. Tenho certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. E essa troca é maravilhosa. Muitas experiências. Deixar aqui, a gente continua. Maravilha. Mas foi maravilhoso esse momento. E para todos que vão nos acompanhar, que essas informações, esse conteúdo possa propagar aí para que cada vez mais empreendedores e empresários tenham sucesso no nosso Brasil. Muito bom. Você que acompanhou, então, você pode me acompanhar nas redes sociais aqui no Márcio Carribeiro, nas Sem Dívidas Bancárias também, semdividasbancarias.com.br e no Instagram. E eu quero te convidar para você voltar aqui na playlist do podcast. Tem mais 51 episódios incríveis, empreendedores, pessoal do mercado financeiro, pessoas do autoconhecimento. Então, assim como a Priscila que esbanjou aqui conhecimento, história de vida, experiência, a gente tem bastante episódio muito legal que vai te ajudar. E aí você também pode acompanhar os outros vídeos aqui no canal também. Fica aí, já se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu curtir e eu te aguardo no próximo vídeo. Pela sua atenção, muito obrigado. Obrigado, Priscila. Obrigada. Valeu, até mais. Tchau, tchau.